Olá! Hoje a gente vai explorar um ponto de virada, um momento bem específico na história do pensamento que, para muitos, mudou completamente o jogo. Que tal a gente pensar nisso? E se o maior herói da filosofia foi também o maior inimigo da ciência? Para entender essa ideia que é bem provocadora, a gente precisa voltar lá para Atenas antiga, um lugar que, nossa, borbulhava de criatividade, mas também de muito conflito. Então, antes dessa fase de ouro de Atenas que todo mundo conhece, os primeiros pensadores, os chamados pré-socráticos, eram quase como os primeiros cientistas. A grande curiosidade deles era o mundo lá fora, sabe? Eles queriam entender o universo físico. Pensa só, tinha gente como o Demócrito, que já estava lá viajando na ideia dos átomos, sabe? Os tijolinhos básicos de tudo que existe. Aí vinha outro, o Empédocles, e falava dos elementos: terra, água, ar, fogo. A grande pergunta que movia essa galera era uma só: afinal de contas, do que o mundo é feito? Só que uma reviravolta gigantesca estava para acontecer. Uma mudança de foco que não só mudou as respostas, mas mudou as próprias perguntas que a filosofia faria dali para frente, para sempre. E o nome por trás dessa grande virada? Ninguém menos que uma das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversas da história: Sócrates. É importante entender o contexto, sabe? Sócrates não surgiu do nada. Ele viveu num tempo de crise total. Atenas, aquela potência toda, estava de joelhos sendo minada por uma guerra terrível e super longa contra Esparta. E é nesse cenário de instabilidade, de incerteza, que a filosofia dele floresce. E o Sócrates, gente, ele era uma figura. A personalidade, os métodos, era tudo diferente. Tinha quem achasse ele o máximo, super cativante. Mas para muita gente, ele era simplesmente irritante. Ele não era aquele filósofo que ficava trancado escrevendo. Não, ele estava lá, na praça, no meio do povo, todo dia. Para se ter uma ideia, o famoso oráculo de Delfos chegou a dizer que ele era o homem mais sábio de todos. E o que Sócrates respondeu a isso? A famosa frase: só sei que nada sei. Ele dizia que a única certeza que tinha era a da própria ignorância. E é exatamente essa postura de não sei de nada que se tornou a arma dele. A base de todo o seu método de argumentação. Um método extremamente poderoso e, na visão de alguns, até perigoso. Esse é o famoso método dialético. E aqui está o pulo do gato. O objetivo dele não era construir algo novo. Não. Era, na verdade, demolir o que os outros achavam que sabiam. Era um método de desconstrução. E como funcionava na prática? Era um passo a passo quase que cruel, mas genial. Primeiro, ele chegava dizendo que não sabia de nada. Aí, ele encontrava alguém que se dizia especialista em algo e começava a fazer perguntas. Simples, né? Só que ele ia perguntando, até a pessoa entrar em contradição. E aí, pronto. Ele mostrava que os conceitos daquela pessoa não se sustentavam. Agora vamos imaginar o impacto disso. Pensa numa ciência que está nascendo, engatinhando ainda, com ideias super novas, frágeis. O método do Sócrates era tipo um veneno para isso. Ao invés de ajudar essas novas teorias a crescerem, ele chegava e, pá, despedaçava tudo antes mesmo de a ideia ganhar corpo. Pois é. E essa demolição toda do conhecimento sobre o mundo lá fora levou a uma consequência que era quase inevitável: uma virada de 180 graus na rota do pensamento ocidental. Para o Sócrates, essa conversa de átomo, de elemento, do que o mundo é feito, era tudo perda de tempo, pura distração. Ele simplesmente rejeitou essa busca pelo conhecimento do mundo exterior. Para ele, o único conhecimento que realmente valia a pena buscar vinha de um lugar só: de dentro. Conhece-te a ti mesmo. A verdade, a virtude, tudo isso a gente só encontraria olhando para dentro, pela introspecção. E é aqui que o argumento fica pesado. Essa virada para dentro, segundo essa linha de pensamento, teve um impacto gigantesco e negativo. A ideia é que, ao virar as costas para o universo, para o mundo físico, a filosofia acabou atrasando o desenvolvimento da ciência por talvez séculos. E essa nova forma de pensar não acabou com a morte de Sócrates. Muito pelo contrário. Ela foi, digamos, cimentada, solidificada e levada a um nível completamente novo pelo aluno mais famoso dele, Platão. Se Sócrates só virou as costas para o mundo físico, Platão foi além. Ele colocou o mundo físico num degrau bem inferior. Para Platão, as ideias abstratas, justiça, beleza, o bem, a verdade, isso sim era real. Muito mais real do que, sei lá, uma cadeira ou uma pedra.
Sabe, as coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Para o Platão, isso era tudo ilusão. Apenas sombras, cópias mal feitas de uma realidade muito superior e perfeita. Essa é a base da famosa teoria das formas, ou das ideias, de Platão. O nosso mundo, o físico, é só uma bagunça, uma aparência. O mundo que importa de verdade é o mundo das ideias. É lá que estão as formas perfeitas de tudo. E como a gente chega lá? Não é com os olhos ou com as mãos. É só com a mente, com a razão. E tudo isso nos traz de volta à grande questão. Uma pergunta que fica no ar. Nessa jornada para dentro, em busca da alma, da virtude, das ideias perfeitas, o que será que a gente perdeu quando deixamos de olhar para as estrelas?